Declaro aberta esta sessão ordinária de número 1605 e convido a vereadora Delcy Schneider para efetuar a leitura bíblica. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Solicito ao secretário para fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, verifiquei o quórum e todos os vereadores se fazem presentes na sessão. Como de costume, dispensa a leitura da ata da sessão ordinária anterior, pois todos os vereadores possuem cópias. Se houver alguma retificação, que essa seja feita. Coloque em votação a ata de número 1605. Quem for favorável permanece como está e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao diretor para efetuar a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Convite da Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre. Excelentíssimo senhor presidente, com satisfação que cumprimentamos Vossa Excelência na oportunidade que a Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre, Emater, Ascar e Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente vem através desse convidar para o 11º Fórum Municipal de Segurança e Soberania Alimentar, que ocorrerá na data de 29 de setembro do corrente ano, às 9 horas, conforme o programa em anexo. Salientamos que este convite é extensivo aos demais vereadores que compõem esta Câmara, momento em que solidamos o repasse das informações em relação a este evento. Certo de contarmos com vossa atenção e presença, desde já agradecemos atenciosamente Eleni Papes Redim, presidente da Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre. Convite da Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre. Prezados vereadores, com satisfação que cumprimentamos Vossa Senhoria na oportunidade que a Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre, Emater RS Ascar e Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente vem através desse convidar para o primeiro chá na feira, junto à Feira da Mulher Rural, na data de 29 de setembro do corrente ano, às 15 horas, conforme programa em anexo. Certo de contar com vossa atenção e presença, desde já agradecemos atenciosamente Eleni Papes Redim, presidente da Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre. Ofício número 023/2023, a Vossa Excelência, o senhor Carlos Joseli da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência na oportunidade que veio por meio deste encaminhar o projeto de lei número 80/2023, acompanhado do parecer desta comissão. Saliento ainda que o referido parecer é favorável, estando a proposição acima citada apta à apreciação em plenário. Atenciosamente, Hélia Maria Mainardes Brixner, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Ofício 23/2023, a Vossa Excelência, o senhor Carlos Joseli da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência na oportunidade que veio por meio deste encaminhar o projeto de lei 080/2023, acompanhado dos pareceres dessa comissão e das emendas número 005/2023, 006/2023 e 007/2023. Saliento ainda que o referido parecer é favorável, estando a proposição acima citada apta à apreciação em plenário. Atenciosamente, Rogério Mayhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Concedo intervalo regimental. Reiniciada a sessão. Ordem do dia. Emenda substitutiva número 5/2023, emenda supressiva número 6/2023,
e emenda substitutiva número 7/2023. Solicito ao diretor para fazer a leitura da emenda substitutiva número 5/2023. Emenda substitutiva número 05/2023 ao projeto de lei número 080/2023. Dispõe sobre o serviço de táxi em Arroio do Tigre e da outras providências. Artigo 1º. Altera o parágrafo 1º do artigo 3º para a seguinte redação. Parágrafo 1º. Os veículos para o serviço de táxi deverão ser exclusivamente de 4 portas. Artigo 2º. Essa emenda substitutiva número 05/2023 faz parte de forma integral do projeto de lei número 080/2023. Artigo 3º. Essa emenda entra em vigor na data de sua aprovação. Plenário Armidório Oscar Paza, em 21 de setembro de 2023. Rogério Mayhofer, vereador progressista. Justificativa. A presente emenda substitutiva tem por objetivo alterar o parágrafo 1º do artigo 3º, excluindo a possibilidade de táxi com apenas 2 portas, sendo esses serviços exclusivos para veículos de 4 portas. Justifica-se a alteração, tendo como objetivo aprimorar a segurança e o conforto dos passageiros que utilizam serviços de táxi, a exclusão da possibilidade de táxi com apenas 2 portas em favor de veículos de 4 portas é uma medida essencial para alcançar esse objetivo. A segurança dos passageiros é de suma importância e veículos com 4 portas oferecem uma saída adicional em situações de emergência, facilitando a evacuação em casos de acidente. Além disso, o acesso a veículos de 4 portas é mais fácil e conveniente para passageiros, especialmente aqueles com mobilidades reduzidas, como idosos e pessoas com deficiência. Isso contribui significativamente para o conforto dos usuários do serviço de táxis, tornando a experiência da viagem mais acessível e agradável. É importante ressaltar que essa decisão foi tomada de forma colaborativa com os taxistas desse município, em audiência pública realizada nessa Câmara de Vereadores no dia 15 de setembro do ano em curso, na qual os taxistas tiveram a oportunidade de participar ativamente na discussão e formulação desta emenda. Além disso, é válido destacar que as disposições na Lei nº 2213/2011, que atualmente regulamenta o serviço de táxi, já continuam no artigo número 11, a linha B. A previsão é que esses veículos destinados a esse serviço devem obrigatoriamente possuir no mínimo 4 portas. Dessa forma, a emenda que em questão não é apenas reflete o consenso alcançado com a comunidade de taxistas, mas também está em consonância com a legislação já existente, reforçando a importância de veículos com 4 portas para a segurança e conforto dos passageiros. Tal medida assegura que os táxis atendam os padrões de segurança estabelecidos e que a experiência de viagem seja mais adequada e acessível possível para todos os cidadãos que utilizam esse serviço. Plenário Armidório Oscar Paza, em 21 de setembro de 2023. Rogério Mayhofer, vereador progressista. Coloque em discussão a referida proposição e com a palavra o vereador proponente Rogério Mayhofer. Senhor presidente e nobres colegas, toda a classe dos taxistas e os demais que se fazem presente a esta sessão se sentem cumprimentados por este vereador. Nos termos, então, da justificativa que foi apresentada, né, a emenda substitutiva número 5/2023, como já também convencionado na audiência pública com os taxistas, né? Então, desta forma, eu peço a aprovação dos colegas vereadores da emenda substitutiva número 5/2023. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco a emenda substitutiva número 5/2023 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao diretor para fazer a leitura da emenda a emenda supressiva número 6/2023.
Emenda supressiva número 06/2023 ao projeto de lei 080/2023. Dispõe sobre o serviço de táxi em Arroio do Tigre e da outras providências. Artigo 1º. Suprime o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 3º com a seguinte redação: os veículos táxis dotados de 2 portas com capacidade de carga não superior a 500 kg poderão transportar no máximo 3 passageiros. Artigo 2º. Essa emenda supressiva, número 06/2023, faz parte, de forma integral, do projeto de lei número 080/2023. Artigo 3º. Essa emenda entra em vigor na data de sua aprovação. Plenário Armidório Oscar Paza, em 21 de setembro de 2023. Rogério Mayhofer, vereador progressista. Justificativa. A presente emenda supressiva tem por objetivo suprimir o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 3º, excluindo a possibilidade de táxis com apenas 2 portas. Com relação à justificativa para a alteração proposta, gostaria de enfatizar que a modificação presente na emenda supressiva número 06/2023 está em conformidade com o exposto na justificativa anterior apresentada. A decisão de tomar obrigatório que os veículos de táxi possuem no mínimo 4 portas foi resultado de um processo colaborativo de um amplo consenso estabelecido com os taxistas desse município durante a audiência pública realizada na Câmara de Vereadores no dia 15 de setembro do corrente ano. Além disso, vale destacar que a legislação vigente expressa na Lei número 2213/2011, já estabelecida a exigência de veículos com 4 portas para o serviço de táxi, especialmente em seu artigo 11, a linha B. Cabe dispor que, em caso de não aprovação da emenda substitutiva número 005/2023, a emenda em comendo ficará prejudicada, sendo esta um complemento da anterior. Portanto, a alteração proposta não é só se alinha com a vontade e a necessidade da comunidade de taxistas, mas também reforça e fortalece o cumprimento das normas já estabelecidas, promovendo assim um ambiente mais seguro e confortável para os passageiros que utilizam esses serviços. Plenário Armidório Oscar Paza, em 21 de setembro de 2023, Rogério Mayhofer, vereador progressista. Coloque em discussão a referida proposição e com a palavra o vereador proponente Rogério Mayhofer. Senhor presidente, a emenda supressiva, então, número 6/2023, ela vai no sentido, então, nós vamos suprimir do projeto número 080, vindo do Executivo a esta casa, então, suprimindo o inciso 1º, com a seguinte redação: os veículos de táxi dotados com 2 portas, com capacidade de carga não superior a 500 kg, poderão transportar no máximo 3 passageiros. Então, a emenda vai no sentido de suprir este inciso no projeto de lei número 080 enviado pelo Executivo, e com base na justificativa que eu apresentei aqui, eu peço aprovação aos nobres colegas vereadores. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco a emenda supressiva número 6/2023 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao diretor para fazer a leitura da emenda substitutiva número 7/2023. Emenda substitutiva número 07/2023 ao projeto de lei 080/2023. Dispõe sobre o serviço de táxi em Arroio do Tigre e da outras providências. Artigo 1º. Altera o artigo 7º para a seguinte redação: artigo 7º. O número de táxis licenciado no município não poderá exercer a proporção de 1 veículo para cada 300 habitantes, devendo ser observada no plano de distribuição a proporcionalidade entre a cidade e o interior. Artigo 2º. Essa emenda substitutiva número 07/2023 faz parte de forma integral ao projeto de lei número 080/2023. Artigo 3º. Esta emenda entra em vigor na data da sua aprovação. Plenário Armidório Oscar Paza, em 21 de setembro de 2023. Rogério Mayhofer, vereador progressista. Justificativa. A presente emenda substitutiva tem por objetivo alterar o artigo 7º, alterando o cálculo de proporção de táxi por habitante de 200 para 300.
Essa mudança é resultado de um diálogo construtivo com os taxistas desse município e foi feita em resposta ao pedido deles durante a audiência pública. Originalmente, o cálculo estabelecido era de um táxi para cada 200 habitantes, limitando o número de táxis em 60. Contudo, atendendo ao pleito dos taxistas, essa proporção foi revisada para um táxi para cada 300 habitantes, resultando em um limite máximo de 40 táxis para o município. Essa alteração reflete a necessidade de equilibrar a oferta de serviço de táxi com a demanda da população, ao mesmo tempo em que leva em consideração os interesses e as sugestões da comunidade de taxistas, assegurando assim uma regulamentação mais adequada e eficaz para o setor de transportes de passageiros do município. Plenário Auditório Oscar Paza, em 21 de setembro de 2023, Rogério Mayhofer, vereador Progressistas. Coloque em discussão a referida proposição e com a palavra o vereador proponente Rogério Mayhofer. Senhor presidente e nobres colegas camaristas, dizer então que esta emenda substitutiva número 7/2023 vai no sentido então nós alterarmos a redação do artigo 7º, né, do projeto de lei número 080/2023, onde então nós tínhamos aqui que seria na proporção de um veículo para cada 200 habitantes. Então, considerando o que foi tratado na audiência pública com a classe, né, então a casa entendi de fazer essa emenda, né, e discutida amplamente nas comissões na quinta-feira. Então, a gente propôs então que vai ficar um táxi para cada 300 habitantes. Sendo assim, peço a aprovação da emenda substitutiva número 07/2023. Mais alguma colocação? Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui também nas suas casas. Então, nós votamos duas emendas substitutivas e uma emenda supressiva. Então, não pode mais ter táxi de 2 portas, o que era permitido no projeto que veio. Só permitido táxis de 4 portas. E a cada 300 habitantes teremos um táxi, ou seja, 40 táxis na cidade. Nós já temos 34. Então, no máximo, mais 6 concessões só serão permitidas com esse projeto. Esse é o projeto que nós estaremos votando na sequência. Seria isso. Mais alguém? Não havendo mais colocações, coloco a emenda substitutiva número 7/2023 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao diretor para fazer a leitura da emenda justificativa do projeto de lei número 80/2023. Projeto de lei número 80/2023 dispõe sobre o serviço de táxi em Arroio do Tigre e da outras providências. Coloque em discussão o referido projeto com a palavra o relator Rogério Mayhofer. Senhor presidente, mais uma vez, agora de forma específica no projeto. Inicialmente aqui eu quero agradecer a todos aqueles que atenderam o pedido desta Casa Legislativa e vieram aqui na sexta-feira passada acompanhar a audiência pública convocada pelo presidente da Comissão de Constituição e Legislação e Redação Final. Dizer para os colegas aqui, são testemunha disso, que foi a maior audiência pública que nós tivemos, e isso demonstra o interesse da classe nesta lei. E dizer também desta Casa Legislativa, de forma ampla e democrática, na verdade, abriu as portas, convocando uma audiência pública, que esse projeto não fosse discutido só pelo Executivo e aqui votado pelo Legislativo e depois promulgado a lei novamente pelo Executivo, mas de uma forma de um chamamento público, na verdade, onde é que todos pudessem se manifestar, né? Uma audiência que teve duração praticamente por 2 horas, onde nós colocamos o projeto no telão e eu fiz a leitura de todos os artigos desse projeto e explicando e lendo para a classe do que se tratava. Também dizer, senhor presidente, que aqui a Casa Legislativa, em ato contínuo, ao final da audiência pública, os taxistas já estavam se organizando para criar uma associação que é muito importante
para eles, inclusive na prestação do próprio serviço, através da concessão. E um dos pontos levantados é porque nós, os vereadores, nós recebemos aqui pedidos de todas as ordens. E um também, então, que a gente trouxe para a classe naquele dia foi justamente naqueles horários, até foi citado, de munícipes que vêm de consultas de Porto Alegre, Santa Cruz, Santa Maria, e que às vezes ligam e não tem ninguém para levá-los até na sua casa. Então, acho que a associação vai se organizar num ponto, até mencionei, inclusive, onde é que o plano de distribuição prevê 10 pontos em frente à antiga rodoviária. Então, que o grupo ali, os colegas se organizam, entre que pelo menos um fique de sobreaviso, para poder atender esse munícipe e assim nós temos um melhor transporte individual, né, já que se trata de uma concessão de serviço público. Então, eu vou aqui me ater agora à justificativa, que com algumas modificações, a gente já discutiu de forma ampla na audiência pública, nas comissões, inclusive com entrevista com o rádio também, para que o público em geral tomasse conhecimento desse projeto, né? Então, aqui agora para fazer o fechamento, né, consciência já de todos, eu vou me ater na justificativa aqui, que nos foi enviado, né, e com algumas considerações que eu fiz. Então, o projeto número 080/2023, ele trata da lei que dispõe, então, sobre a exploração de serviço de táxi e que dá outras providências. A exploração do serviço de táxi, de transporte individual de táxi, então, tem por objetivo o atendimento da demanda de transporte local de passageiros, tratando-se de um serviço público autorizado, pelo que se deve ser prestado de forma adequada, devendo então satisfazer ainda as condições de conforto, regularidade, continuidade, segurança, generalidade e cortesia, e com modicidade das tarifas. E por ser então um serviço público autorizado aos particulares, a atividade deve ser regulamentada e fiscalizada pelo município. Para possibilitar o amplo direito à atividade dos veículos para o serviço, né, então ocorreu a emenda no sentido então que os táxis serão exclusivamente de 4 portas, devendo todos os veículos de táxi então usar na parte superior o aparelho luminoso de identificação. Também o projeto, uma vez lei, traz algumas inovações, permitindo ao proprietário do táxi possuir um motorista, devendo esse motorista estar registrado no Departamento de Trânsito e satisfazer todos os requisitos então que constam lá no artigo 13 do projeto, como nos foi apresentado na audiência pública. Como já referido, então, por se tratar de um serviço público, a exploração desta atividade será realizada sob regime de autorização. E esta autorização é de caráter pessoal, não podendo ser objeto de venda, transferência ou cessão de qualquer natureza, sendo permitida a transferência apenas nos seguintes casos: para o cônjuge sobrevivente ou herdeiro, mediante alteração em nome destes; para o cônjuge ou filho, no caso de incapacidade do autorizado para prestar o serviço, que não tiver mais condições de exercer a atividade. Essa transferência somente poderá beneficiar o cônjuge ou os filhos, caso estes tiverem condições de explorar o serviço atendidas demais exigências legais para o exercício da atividade. A nova lei vai estabelecer também que o número de táxis então licenciados para o município não poderá exceder a proporção de um veículo para cada 300 habitantes, como consta na emenda, devendo ser observada no plano de distribuição a proporcionalidade e necessidade interior. A distribuição deverá observar as necessidades como locais de maior circulação de pessoas com a proximidade de prédios públicos, empreendimentos comerciais, supermercado, instituições bancárias, unidades de saúde, entre outras. Optou-se ainda pela autorização de pontos rotativos para os taxistas já habilitados em espaço demarcado para atendimento de necessidades ocasionais, por ocasião de eventos, com preferência de taxistas que estiverem em seu ponto de localização privativo, numa distância de até 500 metros daquele. Outra novidade em relação à lei anterior é que a atividade de táxi, por ser também exercida por pessoas jurídicas, ficando neste caso limitado a 3 veículos para táxi pela empresa prestadora de serviço. O capítulo 3º trata das vistorias e o capítulo 4º das condições do exercício da atividade. Já o capítulo 5 trata das condições de trabalho e dos deveres dos proprietários. Trata-se de um conjunto de regras de observância obrigatória para todos os envolvidos. E assim, por se tratar de um serviço público, compete também ao poder público a fixação das tarifas e sua revisão.
Estas tarifas deverão ser anualmente revistas através do decreto do Poder Executivo, considerando-se para sua fixação ou alteração alguns fatores como o custo do combustível, o custo da manutenção do veículo, a remuneração do condutor, a depreciação do veículo até o limite legal do lucro do capital investido, de forma de garantir o retorno financeiro da atividade. A lei admite também a revisão extraordinária, quando a tarifa inicialmente fixada revelar-se defasada por superveniência de fatos excepcionais e imprevisíveis. A lei traz um conjunto de sanções a que sujeitará o infrator, podendo essas sanções ser aplicadas separadamente ou cumulativamente. As sanções são das seguintes: a advertência, a multa, a suspensão temporária da autorização e cassação da autorização. E por último, todos os pontos de táxi concedidos até a vigência da presente lei terão 90 dias para se adequar à nova lei e juntar os documentos que alude ao artigo 13, aquilo que nos foi demonstrado na audiência pública. Podendo a inobservância do que estabelece o caput implicar na caducidade da autorização e alvarás anteriormente concedidos. Ficam também válidos todos os pontos de táxi, ainda que objeto de venda, transferência ou cessão de qualquer natureza até a publicação da presente lei. E de qualquer natureza até a publicação da presente lei. Então, observar em qualquer caso o disposto do artigo 34 da lei dos incisos 1º e 3º, que é o assegurado, então, o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, ainda dizer, então, que aqui nós temos o vacatio legis de 30 dias, que é o período, então, entre a data da publicação da lei nova, da lei, do início de sua vigência, né? Então, a lei entra em vigor no prazo de 30 dias a contar da sua publicação. E ainda, por fim, então, ficam revogados na sua integralidade a Lei 2.213, de 27 de dezembro de 2011, que hoje está vigendo. Seria isso, senhor presidente. Assim, eu peço a aprovação do projeto de lei número 080/2023, pelas justificativas e razões apresentadas. Mais alguma colocação? Senhor presidente, cumpre ainda, antes de colocarmos o projeto em votação, fazermos 3 considerações. A primeira é que, no momento da feitura desse projeto de lei, tive o prazer de discutir juntamente com o Executivo para que fossem contempladas todas as condições para que pudéssemos, então, estabelecer uma nova legislação com relação às concessões de táxi, tendo em vista que a nossa lei já era antiga, já era de 2013, já estava passado. E agradecer, senhor presidente, por ter ouvido esse vereador, para que tivesse, então, convocado essa audiência pública que foi proposta por mim, para que acontecesse, e agradecer o meu colega vereador Rogério por ter feito em tempo hábil. Eu não estava aqui, infelizmente, estava em viagem a Brasília naquela semana, mas o colega o fez, e os vereadores que puderem estar presentes participaram e fizeram essa ampla discussão com toda a classe dos taxistas. Dizer que nós tentamos contemplar nesse projeto de lei tudo aquilo que foi à vontade de vocês, taxistas. E, em razão disso, fizemos isso de forma conjunta, os vereadores todos pensando na administração municipal, mas também no importante trabalho que vocês prestam à nossa comunidade. E a audiência pública que vocês participaram, ela demonstrou o interesse de vocês pela causa de vocês. Nós mesma, semana passada, na quinta-feira, ainda tivemos uma audiência pública quando tratamos da nossa LDO, que é a lei que vai regular as nossas despesas para o próximo exercício, e, pasmem, não tinha nenhum contribuinte, com exceção de um que ergueu a mão que chegou, que foi o Deco. Tinha uma pessoa participando, então, Deco, desculpe. E as pessoas realmente não participaram, vocês realmente mostraram essa união, e, em razão disso, já estão hoje com a associação de vocês formada. Dia 19, então, vocês já tiveram um encontro, e eu já vi o pessoal já providenciando documentos, já indo atrás, e já estão protocolando os seus pedidos para a administração municipal tomar as providências necessárias com relação ao bom desempenho do trabalho de vocês. Então, agradecemos a presença de vocês e ao presidente por ter sido sensível, e o presidente da comissão também, Rogério, por ter feito essa parte para nós e ter nos representado aqui enquanto não estávamos. Obrigado. Mais alguém?
Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 80/2023 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Senhor presidente, por ocasião da redação final, então solicito que conste no artigo 39 do presente projeto de lei, além da revogação expressa da Lei Municipal 2213, que conste também a revogação da Lei 1254, que também versa sobre o mesmo assunto. Lei esta que já se encontra revogada tacitamente, porém, para não haver qualquer tipo de engano ou equívoco, então não restando dúvidas, peço a sua revogação expressa, senhor presidente. Sim, será feito. Abre espaço para explicações pessoais. Tribuna. E convido o vereador Auri Schneider para manifestar-se. Senhores vereadores, colegas, os funcionários da casa, imprensa, classe dos taxistas e os demais que nos assistem hoje, nesta noite. Eu vou trazer a essa tribuna um assunto que não é novo, mas muito preocupante. Um assunto que domina as rodas de conversa em vários municípios da nossa região. E nós, como legisladores e fiscais do emprego, do dinheiro público, porque essa sim é a nossa função primordial, que às vezes nos parece distante fazermos. Nós que somos os responsáveis pela aprovação da LDO, como eu falava há pouco, que fizemos audiência pública na semana passada, e também somos responsáveis pela aprovação do nosso orçamento, que são os valores que são balizados, são os gastos nas respectivas secretarias que serão feitos nos próximos exercícios. Principalmente, eu diria, na área da educação e na área da saúde, que tem percentuais mínimos de gastos definidos por lei, pela lei maior. 25 para a educação e 15 para a saúde. Graças a Deus, o nosso município atinge esses patamares mínimos. E eu falo, senhores, que hoje nos assistem aqui nesse plenário, pelas mídias de transmissão disponíveis à nossa população, que após esses dias de debate com relação a termos Candelária como referência para os partos SUS da nossa região, me parece que cada vez mais entendemos menos onde realmente reside o problema para a resolução desse impasse. Nós estamos falando em vidas humanas, em crianças que precisam vir ao mundo com segurança, integralidade, dignidade e inviolabilidade, que são garantias constitucionais. Mas pasmem vocês, senhores, não se chega a um acordo para que os partos SUS possam ter como referência o município aqui de cima da serra. Chegamos ao cúmulo de termos que deslocar as nossas gestantes ao município de Candelária, distante a mais de 50 quilômetros na maioria dos nossos 7 municípios envolvidos. E em visita realizada na nossa Casa de Saúde no ano passado, com a presidente, com o secretário, com o tesoureiro, as melhorias físicas e funcionais agregadas ao nosso Hospital Santa Rosa de Lima, já há um bom tempo, são inegáveis. Falo da reformulação e modernização do nosso centro de partos. Todavia, ainda existem ajustes e mudanças a serem feitas. Que tudo funcione a contento. E é isso que nós também desejamos. E é por essa razão, meus colegas vereadores, é que a cada solicitação de recursos em Brasília, o que fizemos ainda na semana passada, buscamos contemplar novamente essa entidade. E vejo essa sensibilidade em todos os colegas vereadores que trabalham em conjunto nessa legislatura, quando pleiteiam recursos para a área da saúde junto aos seus deputados. Pois bem, nós só queremos e precisamos saber onde está o problema. Falo com pessoas envolvidas e escuto de todos muitos fatos, mas que não passam da boca pequena, não aparecem na mídia e nada de concreto nos é dito. Uns falam que o problema estaria na contratualização com o hospital, que por parte desse surgiram alguns óbices. Outros dizem que está na equipe médica, que não aceitou atender os 7 municípios. Ouvi também que o problema está nos municípios ou em alguns prefeitos,
que se mostram resistentes a firmar o contrato com o município de Arroio do Tigre e preferem arriscar as nossas gestantes a uma viagem de mais de hora à Candelária. Dizem que por parte do Estado não existe problema com relação ao repasse mensal. A não ser quando falamos em valores. O Estado repassa, senhores, pasmem, R$28 mil para os 7 municípios, porque o cálculo que é feito por eles é de R$600 por parto. Precisa, portanto, haver uma complementação dos municípios para aquilo que é obrigação somente do Estado. Naquilo que dispõe sobre as condições para a recuperação da saúde e a organização do funcionamento da saúde, dentro do que diz a nossa Lei Orgânica da Saúde, Lei Federal 8080, nos seus artigos 15, 16, 17 e 18. São os artigos que dispõem da responsabilidade de cada ente federado. O Estado tem a tal responsabilidade, o município tal responsabilidade e a União tal responsabilidade. Nós estamos abarcando, então, e auxiliando, sim, como município, o Estado nessa despesa. E eu ressalto aqui, senhores, o empenho do prefeito Marciano para que o serviço permanecesse regionalizado em Arroio do Tigre. Porém, essa regionalização dependia da adesão de todos os municípios da região e também da ampliação da nossa equipe médica para atender a demanda dos 7 municípios envolvidos. Portanto, o que se sabe que quando da visita de uma representante do Estado ao hospital, visando dar seguimento ao processo de regionalização, a mesma teria sido hostilizada por um profissional da saúde que mantinha contrato de prestação de serviços com o município de Passa Sete, Estrela Velha e Arroio do Tigre. Fato posterior, a equipe dos médicos contratados oficializaram o hospital de que não atenderiam os 7 municípios de forma regionalizada e, a contar dali, denunciaram o contrato para que nos próximos 30 dias o contrato fosse encerrado com a entidade. Pelo que sabemos, a Casa de Saúde ainda buscou junto à empresa contratada auxiliar para reforçar a equipe ou até mesmo se propôs a contratar uma nova equipe, fato que não se concretizou, tendo em vista a não adesão pelos demais municípios à regionalização dos partos em Arroio do Tigre. Começo a pensar que existem coisas que eles não querem que a gente saiba, que nós só queremos é transparência e, dentro das nossas condições, auxiliar nesse debate. Ou, pelo menos, saber quem está aqui para contribuir com o processo. Não há mais tempo para gestões amadoras. Ou façamos o nosso papel ou damos lugar a quem deseja fazê-lo bem. Eu falo de todas as pessoas envolvidas que trabalham com dinheiro público, principalmente o dinheiro público empregado na área da saúde. O Estado, por sua vez, também não é claro e nem faz a sua parte. Os municípios precisam auxiliar. Nas suas posições, vêm para a mídia dizer que não tem o que fazer e que mais tarde um dia poderão voltarem a eleger a região como referência, mas não expõem os verdadeiros motivos de termos perdido a condição de referência. Isso é porque não são os filhos e os netos dos insensíveis ou até mesmo dos irresponsáveis que estão por nascer. Eu falo já de uma responsabilização na área civil ou mesmo na área criminal. Aqueles que estão dando causa a essa situação. Falo isso porque a transferência dessas gestantes à Candelária é tragédia anunciada. Estamos colocando em risco a vida da mãe, da criança e dos próprios familiares que terão que se deslocar para visitar em situações adversas ou até mesmo sob tensão os seus familiares em Candelária. Vamos propor aqui, senhor presidente, que as reuniões que discutirem esse assunto de agora em diante, a nível de prefeitos, de hospitais, de secretários de saúde, da 8ª coordenadoria que participa, possa no mínimo ser transmitida ao vivo para nós. Não precisamos participar, mas que possamos acompanhar, ou até uma sugestão de uma live, senhor presidente, para que possamos acompanhar e firmar nossas próprias convicções sobre o fato e saber aonde reside o problema. É o papel da mídia também, e eu a conclamo nesse momento, em todos os seus programas e espaços, buscar ouvir os envolvidos
para informar a nossa população o que realmente ocorre com relação à situação enfrentada pelas nossas gestantes. Ao que me consta, ninguém nos dará uma resposta. Mas vamos continuar a insistir. Assuntos dessa relevância precisam, e aqui, nessa Câmara de Vereadores, nesse plenário, vão encontrar eco. Muito obrigado. Abre espaço para recados para a comunidade, se houver interesse de algum colega vereador. E a palavra fica à disposição. Senhor presidente, demais colegas, então deixar aqui o convite da Janta da Pai, dia 13 de outubro, agora, 19h30, no Clube 25 de Julho. Fichas na Pai pelo telefone 519-9814-6354. Jantar dançante com Robson e Matheus e banda, show de danças com os atendidos pela Pai, dia 13 de outubro. Também o convite da comunidade do Morro da Lentilha. A comunidade São Luís do Morro da Lentilha vem através deste convidar Vossa Senhoria e demais vereadores para 11º Festival da Lentilha, que acontece dia 30 de setembro de 2023, início 19 horas no Salão da Comunidade, com animação Os Manos. Também, primeiro chá na feira, 29 de setembro de 2023, organizado então pela Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre, Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente e Matéria RS Ascar. Organização então no dia 29 de setembro de 2023, 15 horas. Também o convite aqui da Igreja Assembleia de Deus de Arroio do Tigre, que juntamente com o Instituto Amigos do Sul está oferecendo os serviços de exame de vista, corte de cabelo gratuito e consulta jurídica no dia 26 de setembro, das 8 às 21 horas. Seria isso, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais nada a tratar, fica marcada a próxima sessão ordinária para o dia 2 de outubro de 2023, às 18 horas, segunda-feira. E encerro essa sessão em nome de Deus.